servo. E a nossa oração é que no poder do Teu Espírito Santo Ele possa nessa manhã ser instrumento de edificação do Teu rebanho. Usa o Teu Filho, ó Deus, compartilhando, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito já ministrou no seu coração. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estive pensando em como que eu poderia iniciar essa mensagem da manhã. E não me ocorreu nada na minha mente, nada que pudesse ser assim um gancho, uma abertura para eu iniciar a falar com vocês. Mas quando foi ontem à noite, eu me lembrei de um fato que me aconteceu em janeiro de 1995. Resolvemos eu, mais 2 irmãos, mais um amigo, fazermos uma aventura de bicicleta. E a nossa proposta era sairmos de Contagem, subir lá a rampa, o topo do mundo, descer a serra e ir até um vilarejo chamado Suzana. E nós fomos bem até chegar lá no alto, lá. Quem que conhece o topo do mundo? Ali ao lado da Lagoa dos Ingleses, é uma subida grande, o pessoal salta lá de parapente. E havia uma descida onde passavam caminhões de minério, e nós resolvemos fazer uma experiência. Eu gostava muito de ciclismo, eu era um atleta, muito bom. E nós resolvemos naquele dia experimentarmos uma modalidade do mountain bike chamada downhill. É uma descida contra relógio. Como é que funciona isso? Os ciclistas ficam lá no alto do morro, né? E eles têm muitos obstáculos para descer, muitos maiores do que os que eu enfrentei, e vence aquele que fizer o menor percurso. Num determinado momento, por não ser também um esportista da área, eu estava fazendo uma curva lá que tem muitos pedrinhas de minério pontiaguda, e numa das coisas que eu fui fazer, o pneu traseiro rasgou. E com isso eu me deparei com um belo de um barranco. E depois que eu parei no barranco, eu voei uns 3 metros, rachou o capacete e eu quebrei o braço. A corrida contra o relógio. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Mas não contra o relógio. A corrida contra o tempo. Abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis 16. Eu vou pedir para os irmãos deixarem a sua Bíblia, porque a gente vai passear um pouquinho pela história. Eu vou fazer a leitura. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Senhor nosso Deus, este aqui é uma pequena parte do teu povo, e nós saímos das nossas casas hoje pela manhã, felizes porque viemos para entregar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. A tua palavra diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nela há. Nós
dependemos do teu governo, da tua misericórdia, nós dependemos da tua graça. E foi por causa disso que este teu povo aqui nessa igreja está nesta manhã, feliz por trazermos a nossa adoração como oferta ao Senhor. Então, a Deus, nós pedimos no nome de Jesus, que o teu Espírito possa pairar no coração de cada um, abrindo cada coração, de forma que sejamos receptivos à tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. No relato bíblico do livro de Gênesis, até o capítulo 10, nós temos uma narrativa da criação do homem, da raça adâmica, a instauração do ser humano na terra. A partir do capítulo 11, Deus começa a focar no indivíduo específico, aquele, sabe, você, aquele indivíduo que ele ia purificar e ia criar um povo dele, um povo que fosse seu. Abraão, mais tarde tornado Abraão, é o personagem central nessa história. Abraão e Sara, a sua esposa, são um exemplo fiel ele ilustra de maneira muito firme o conflito que existe entre a pressa humana e a paciência divina. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Vocês estão vendo ali, onde é que está? Aqui, ó. Vocês estão vendo uma setinha vermelha ali? No lado do canto direito, vocês estão vendo ali Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, vocês já ouviram falar? Vocês lembram da Guerra do Golfo? Lá com Saddam Hussein, Estados Unidos, Rússia. Então, ali era o Golfo Pérsico. Mais acima era Ur, a mencionada Ur dos Caldeus. E era uma cidade da antiga Mesopotâmia. E era uma cidade grande, pujante e poderosa. E isto aconteceu por volta de mais ou menos 2100, 2060 anos antes de Cristo. Esse local hoje é o Iraque, está na região do Iraque. Veja ali onde é o deserto da Arábia, o Iraque está ali. E Ur está no território do Iraque. E ela é uma cidade muito próspera. Vocês vão ver na próxima imagem um zigurate. Pode passar para mim, por favor. Ur subsiste até hoje. Mas ninguém pode entrar lá, porque em acordo entre nações, definiu-se que aquele lugar era restrito à arqueologia. E muito tem se descoberto acerca de Ur, inclusive esse zigurate de Ur dos Caldeus. O que era isso? Eram construções em forma de plataforma, de forma triangular. E essas plataformas simbolizavam a aproximação entre a terra e o céu. E os caldeus, eles usavam esses zigurates para prestar culto aos seus deuses. Caldeu é aquele indivíduo que nasceu na Caldeia ou na Chaldeia. E eles cultuavam o deus da lua, Nanã. Eles usavam esse zigurate para prestar culto para Nanã. Foi nesse período e nesse contexto que Arã, Terá, pai de Abraão, saiu para Arã. Naquela época, os povos estavam ainda em construção. Eles eram povos nômades. O que é isso? O patriarca, eles viviam num regime patriarcal, né?
onde se juntava toda a família, eles viviam em busca de alimento, em busca de água, em busca de pastagem. Então eles iam para uma região, ficavam ali até que aquela região não desse mais nada. Partiam para outra região que fosse fértil em pastagem, que fosse fértil em água, que fosse fértil em caça. E ainda hoje existem alguns grupos assim. Mas hoje eu acredito que seja mais por ostentação, porque muitos deles são milionários. Então, Harã parte para Harã. E nessa partida, em Harã, Deus aparece para Abraão e faz para ele uma promessa de que dele adviria uma grande nação. Nós podemos ver isso no capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Mas é uma bênção sim, uma promessa meio improvável. Veja, Abraão já estava com 75 anos. Sarai tinha mais ou menos uma diferença de 10 anos para Abraão. Então provavelmente ela estava entre 60 e 65 anos. Já era uma idade complicada, além do fato de que naquela época era o índice de como é que se diz? A idade das pessoas, eles não viviam tanto quanto nós, exceto alguns, né, que a gente viu até... Oi? Expectativa de vida. Obrigado, Marquinhos. E eles viviam um pouco. Então, consequentemente, as mulheres também tinham pouco tempo para engravidar e ter seus filhos. Mas Abraão, ele entendeu o que Deus queria, ele obedeceu a Deus e partiu. Está lá nos relatos de 2 a 6. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, seu filho, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que eles cresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. A vida de Abraão e Sarai nos apresenta um dilema humano universal. A tensão entre esperar pelo tempo de Deus e a tendência de querer apressar as coisas, de correr contra o relógio a fim de alcançar essa promessa que ele por si não teria como promover, senão Deus. E nós temos esse dilema entre nós, né? Se alguém oferece, se um pai, por exemplo, fala para o seu filho: se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Isso era comum demais quando eu era criança, né? Eu nunca ganhei uma bicicleta, também nunca me prometeram. Mas o menino, quando ouve isso, dá tudo, ele já começa a ficar inquieto, já começa a perguntar quando que a bicicleta vem. Abraão acreditava na promessa de Deus, mas veja, já se passaram 10 anos, e Sarai começa a achar que estava meio demorado. Eles saíram de Harã, 10 anos, e estava meio demorado de essa promessa se cumprir. Mas Sarai não era simplesmente uma mulher esperando um filho. Ela era uma mulher vivendo em uma cultura em que ser infértil era uma desgraça. Sabe por quê? Quando um homem casava, e nem sempre era por amor, na maioria das vezes os pais promoviam esses casamentos, a ideia é: eu vou casar porque eu quero perpetuar a minha linhagem, a linhagem da minha família. Esse era o costume da época, né? Como era um costume patriarcal,
de Sara. Sara decidiu então intervir no plano divino, sugerindo que Abraão tivesse um filho com Agar, a sua serva egípcia, na tentativa de ajudar Deus, dar uma forcinha para Deus no cumprimento da promessa. E essa atitude de Sara também reflete um outro comportamento que nós humanos temos: a nossa dificuldade em esperar e a nossa necessidade de ter controle absoluto sobre a situação. Por exemplo, quando eu peço a alguém que faça alguma coisa, puxa, eu fico inquieto, eu cobro, eu quero saber que pé que estão as coisas. Quando você promete uma bicicleta para o seu filho, ele fica lá no seu pé. E aí, quando ela vem? A necessidade de controle que nós temos sobre as situações. A decisão de Sarai teve consequências imediatas, vindouras, futuras. Agar concebeu Ismael, o que trouxe conflitos internos à família e tensões que ecoam até hoje, acreditem, e nós veremos isso. A tentativa de apressar o plano de Deus levou a um sofrimento desnecessário e criou um impacto que atravessou gerações e atravessa até hoje. E essa narrativa nos ensina que muitas vezes a nossa pressa em realizar algo pode gerar feridas profundas. Quando eu tentei descer de bicicleta, me causou uma queda e eu tenho essa ferida aqui até hoje para me lembrar de que eu não era atleta e não estava preparado para aquela disciplina. Quando agimos por impaciência, acreditando que Deus se esqueceu de suas promessas ou que está demorando demais para agir, podemos tomar decisões precipitadas que geram conflitos e dores, não apenas em nossas vidas, mas também nas gerações futuras. A história de Sarai demonstra que a pressa humana em lidar com questões que pertencem ao tempo e à soberania de Deus pode resultar em impactos profundos e duradouros na história de todo um povo e de toda a humanidade. Mas nessa corrida contra o tempo, até onde a impaciência pode mudar a nossa história? A impaciência pode gerar conflitos na vida conjugal. Vamos lá em 16:5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuires. Ela, porém, vendo o que concedeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Veja, Deus havia prometido para Abraão a sua descendência, lá no capítulo 12, quando ele saiu para Harã. Deus falou diretamente com ele. Nos versículos 1 e 2 de Gênesis 12, conforme a gente viu, nós temos o chamado de Deus: Abraão, eu vou te tornar, a partir de você, eu farei uma grande nação. Aquele indivíduo que Deus resolveu purificar para fazer um povo que fosse seu. Agora, já na terra de Canaã, Deus volta para falar com Abraão de novo. Mas Abraão já está queixoso. Vejam lá, o 15, nos versos 15, o verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão,
eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deus aparece de novo para Abraão. Mas vejam qual foi a palavra de Abraão. Senhor Deus, que me haveras de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja, Abraão confiou na promessa de Deus, mas ele pensou que o servo dele, Eliezer, seria o seu herdeiro, porque ele não tinha filhos, a promessa não chegou. E ele está queixoso com Deus, porque Deus lhe promete, ele está velho, agora com aproximadamente 80 anos, Sara aproximadamente 70. A única coisa que ele podia pensar é: bom, eu tenho aqui o meu servo Isaac, tenho o meu servo, como é o nome dele? Eliezer. Dá para ele a minha fortuna, porque eles eram ricos, e ele vai continuar a minha casa. Provavelmente Abraão tem pensado que por causa da velhice, né? E a esposa também já velha, como poderia surgir uma nação, aquela que Deus prometeu, a partir desse contexto? Abraão e Sara já tinham passado por dificuldades. A primeira dificuldade é a vida nômade no deserto, em busca de água e comida. Mas eles também tiveram dificuldades com guerras, e Abraão saiu vencedor por causa da misericórdia de Deus. Com o passar do tempo, seria natural mesmo que eles começassem a fraquejar. É natural de nós, seres humanos. E Abraão, embora mais tarde tenha sido conhecido como o pai da fé, ele era humano, de carne e osso, igual a mim, igual a você, e cheio de falhas também. E talvez ele tenha pensado, não sei, que Deus tivesse esquecido dele. Mas vejam lá em Números 23 e 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e não cumpre? Acaso promete e não o faz? Nesse momento, eu imagino Deus pegando Abraão pelo ombro e falando: vem cá, Abraão, vamos conversar. Você se lembra que lá atrás eu fiz uma promessa para você? Essa promessa não é para Eliezer, não. É aquele que vai ser nascido de você. Esse nascido de você vai ser o seu herdeiro. Então Deus dá esse conforto a Abraão, renova novamente o pacto que ele fizera lá atrás de torná-lo uma grande nação. Mas para Sarai era muito difícil esperar. Sara tinha que lidar com a idade avançada e com a infertilidade, e ainda tinha que lidar com uma outra coisa, que era o preconceito. A mulher, naquela época, que não podia dar filhos, ela era considerada inútil. Vocês lembram que eu falei que quando o homem casava, era porque ele queria perpetuar a sua descendência, a sua linhagem? Se a mulher não pode oferecer isso para o marido, ela era inútil. E qual a situação que os povos agiam naquela época? Era costume de, quando a mulher não podia engravidar, ela cedia uma das suas escravas para o marido, ele coabitava com ela, e a sua esposa tomava aquele filho como seu, como uma forma de mascarar um pouco esse preconceito que havia com as mulheres naquela época. Fosse hoje, não seria mais fácil, né? Nós tivemos o bebê de proveta, nós temos barriga de aluguel, né? Só que naquela época não era assim. O homem coabitava com a serva, ela engravidava,
reunia condições para que Abraão perpetuasse a sua descendência. Sara não tinha as condições necessárias para que aquele Deus que prometera a Abraão lá atrás o tornasse pai de multidões, pai de uma grande nação. Então Sarai tem uma ideia muito doida, muito maluca, de dar uma ajudazinha para Deus. Ela oferece Agar para que Abraão coabitasse com ela e tivesse um filho, que seria uma forma de acelerar o processo do cumprimento da promessa de Deus. Ela pensou que assim fosse ser cumprida a promessa, mas aí começaram os conflitos. Logo que Agar concebeu, ela começou a desprezar Sarai naquilo que era mais importante para Sarai, mais melindroso, que era a sua incapacidade de gerar filhos. Que situação ruim! A senhora sendo humilhada pela escrava, porque a escrava deu um filho ao seu marido e ela não podia. Veja, Sarai tem essa ideia malucada. Abraão concorda com essa maluquice. E agora, Sarai se volta contra Abraão, porque Agar está desfazendo dela e a está humilhando. E conforme nós vimos, ela chega aí agora. Você resolve. Qual foi a solução para Abraão? Você resolve, a escrava é sua. E a resolução de Sarai foi começar a fustigar Agar, até que Agar não aguentou e fugiu para o deserto. Vocês já sabem que lá no deserto, Agar tem um encontro com o anjo, e o anjo pergunta: por que você está aqui? Eu estou fugindo da minha senhora. Volta para a sua casa, Agar. Se humilha perante a sua dona, porque você não será abandonada, porque o filho que você está esperando vai ser pai de príncipes. Abraão confiava na promessa de Deus, mas ainda assim cedeu à ideia maluca de Sarai. Como eu disse, Abraão passou para Sarai a responsabilidade de resolver. Sarai resolve dessa maneira, né? Agar foge, tem um encontro com o anjo e criou uma situação constrangedora para Abraão. Abraão amava Sara, e a Bíblia diz isso, mas ele esperava um filho de Agar. Olha que situação complicada a atitude de Sarai. Em que situação eles se meteram por causa disso? E a nossa vida também é assim. Muitas vezes nós somos confrontados diante de uma situação impensada e que podem colocar em risco a nossa estabilidade conjugal. Muitas vezes isso pode nos acontecer e nós não nos damos conta. Ao invés de esperar o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, nós queremos acelerar a promessa dele. Concluindo essa primeira parte, a história de Sara nos ensina uma lição valiosa sobre os perigos da impaciência. Ao tentar controlar o cumprimento dos seus planos, podemos gerar conflitos, ferir relacionamentos e causar sofrimento desnecessário. A pressa muitas vezes nos cega para consequências das nossas ações e nos impede de confiar plenamente na promessa divina nas nossas vidas. A paciência, por outro lado, é uma virtude que nos permite esperar em Deus. Ao confiar em seus tempos e em seus propósitos,
nos tempos e nos propósitos de Deus, nós podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento e colher os frutos de quê? Da fidelidade de Deus conosco. Amém? À noite nós teremos mais algumas situações que envolverão Sara, Abraão e Agar. Que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã. Reflita sobre isso que nós dissemos aqui. Eu creio, é a vontade do Senhor que foi manifesta aqui nessa manhã. Amém? Pastor? Deus abençoe o Reginaldo. E nós não podemos encerrar esse momento sem aplicar isso nas nossas vidas e orar ao Senhor. Quem aqui, por causa da impaciência, já fez uma compra que não precisava fazer? Pode ficar de pé fazendo favor. Quem aqui, por causa da impaciência, falou algo que não precisava dizer e machucou alguém? Quem aqui, por causa da impaciência, ficou muito raivoso e às vezes estava no trânsito, o negócio ficou mais complicado ainda? Já descobri que todos nós precisamos de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E nós clamamos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque muitas das vezes corremos contra o tempo, somos impacientes, somos precipitados e sofremos com isso. Talvez estejamos entre aqueles que neste momento estão colhendo consequências dessas imperícias, assim como Abraão e Sara. Mas nessa manhã nós suplicamos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nós suplicamos ao Senhor que nos restaure, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, e nos habilite a lidar, ó Deus, com cada situação da mesma forma que o Senhor Jesus lidou, não cedendo ao pecado, nos momentos onde foi tentado a precipitar, respondeu: não é chegada a minha hora. Que assim também possamos ter esse discernimento, essa capacidade de lidar com esses momentos de pressão. Pai, a nossa oração neste momento é que o Senhor fortaleça cada pessoa aqui presente. Também, como trazendo nessa mensagem, nós suplicamos que o Senhor fortaleça os casamentos dos seus servos e servas. Que o Senhor a cada dia possa nutri-los com a Tua graça e paz. E neste momento nós suplicamos ao Senhor que nos conduza aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, e que logo mais, às 19 horas, continuemos a Te louvar e celebrar o Teu santo nome. Essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.